Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Desse dia 2 de abril de 2022, a cor litúrgica é a roxa. Estamos na quarta semana do período quaresmal, já encerrando. Amanhã entramos na quinta semana da quaresma e cadê? Em vias de entrarmos na Páscoa. Não, entrarmos na Semana Santa, meu Deus. Eu falando, criticando o povo do ovo de Páscoa e eu aqui já acelerada, né? Bom, gente, então vamos lá. Hoje é o dia de São Francisco de Paula, tá? E eu vou dar início ao mês de abril, lembrando o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, que para este ano está sendo. Pelos profissionais da saúde, rezemos para que o compromisso dos profissionais da saúde na assistência às pessoas doentes e aos idosos, sobretudo nos países pobres, seja apoiado pelos governos e pelas comunidades locais. E vou fazer duas orações que eu retirei do livro, vou fazer aqui a propaganda do livro O que são as indulgências, da editora Cleófas. No áudio de ontem, eu expliquei o que eram as indulgências novamente, porque sempre é válido fazer isso, mas esse áudio não vou fazer porque eu quero ler a catequese do Papa, que foi quarta-feira, a respeito da velhice, né? Do ficar velho e tudo, do estarmos velhos. Entrarmos nesse período da maturidade, do ocaso, né, em nossa vida. Então, o que acontece? Você quer saber mais sobre indulgências? Por favor, compre o livro do professor Felipe Aquino, tá? É da editora Cleófas. Compre mesmo, dê de presente, né, para alguém que está fazendo estudo do catecismo da Igreja Católica, do direito canônico, tem que ter esse livro aqui. Porque é importante não só para uma vida de oração, como também dedicar intencionalmente essas orações para que as almas do purgatório possam lucrar e você mesmo também pode lucrar, gente. Eu não gosto desse termo lucrar, mas digamos assim, seria uma obtenção não de um reconhecimento, não, obter não é lucrar mesmo, a gente ganha. Então é mais fácil pensar, eu penso assim, para eu ficar confortável com esse termo lucrar. Porque tem a ver também com a questão histórica, quando você estuda história geral, lá no quinto, sexto ano do ensino fundamental 2, ou lá no ensino médio, sobre o vexame, né, da venda das indulgências, que vai culminar, é uma das razões que culminam com a reforma protestante de Martinho Lutero. É feio, de fato. Hoje em dia ninguém lucra com as indulgências, mas quem lucra somos nós que fazemos e as almas do purgatório. Não custa nada você dedicar as orações indulgenciadas, que eu gosto de chamar assim, parciais ou plenárias, para as almas do purgatório, para os seus antepassados falecidos, tá? Mas, como eu já falei ontem, qualquer dúvida, compre o livro dele, porque ele está muito bem explicado. Ele explica como você tem que fazer. Você não sabe fazer direito, não tem problema, faça sempre, porque uma hora o Espírito Santo vai te dar aquele empurrão com duas mãos nas tuas costas para o que tem que fazer certo. Não se preocupe. O importante é você ter disposição e a boa intenção, uma intenção louvável, uma boa virtude com relação a isso, justa e misericordiosa no ato de fazer. Mas lembrando que as indulgências nos promovem a oração. Eu não me recordo se é Como é que é? Tem uma santa que tem um diário parecido com a da Santa Faustina. E nesse diário, essa santa, ela diz que no momento místico, ela anotando, né? Ou pedindo para anotar, ela diz que viu uma outra freira do convento dela, que havia falecido, e não sei, Deus permitiu a revelação para onde que a alma dessa irmã freira tinha ido, né? Que foi para o céu. Essa é a boa notícia. Mas ela diz que o que levou aquela freira direto para o céu, que nem um foguete, porque a impressão que deu foi essa. Diz que a alma da freira foi correndo lá para o reino dos céus, porque ela fazia as indulgências mentalmente.
mas não é fazer as orações indulgenciadas mentalmente. Isso que nas palavras dessa santa, ela não era uma freira que fosse destaque na parte, era uma pessoa muito simples, uma pessoa comum, uma pessoa que não despertava, assim, na dela, né? Então, aquilo me deixou pensando, né? Puxa, ela fazia sempre. Então, o que que acontece? Isso eu vou contar um testemunho particular para estimular você a fazer algo por você e pela sua casa, tá? Quando eu começo minhas orações matinais, faço algumas orações particulares, né? Devoções, no meu caso, para mim, para minha casa, para os meus antepassados. Então, eu sempre dedico a oração do Santo Anjo do Senhor, a parte indulgenciada para a minha pessoa, mesmo sendo parcial. Porque a oração do Santo Anjo da Guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Ela tem uma. Então, além da oração, ela por trás tem a indulgência parcial, que eu dedico para minha pessoa, para minha alma, para minha casa. Aí o restante das orações aí eu entrego para as almas do purgatório, para as almas falecidas, enfim. Né? Então, isso que eu não rezo muito, tá? Não vou mentir para vocês. Mas na medida que eu lembro, eu faço. Então, é um fator motivacional também você incluir a oração do Santo Anjo do Senhor em sua vida? Sim, porque se você quer colocar o anjo da guarda em sua vida tete a tete contigo, e você tem que tratar ele como se fosse um irmão teu aí, meu irmão, companheiro, meu parça, você tem que tratar ele com respeito, como uma pessoa, por mais que ele seja uma criatura. Mas vamos falar bem na real, né? Tem gente que trata cachorro como filho e filha, e a gente maltrata o nosso santo anjo da guarda com cada coisa cabeluda. Então eu acho que, sinceramente, meu irmão, minha irmã, acho que estamos numa perversão de valores medonha, né? Então vamos tratar o anjo da guarda não como um amigo imaginário. Ele não é um amigo imaginário. Ele está do nosso lado, só não vemos materialmente, não vemos, não tocamos de forma tangível, toque, toque assim. Mas nós podemos falar com ele de forma polida. Oi, beleza? Né? Às vezes ou então de forma assim. Não precisa também, oh, meu santo anjo da guarda. Não, não é assim. Você tem que tratar ele como uma pessoa com o devido respeito. Quiser fazer uma piadinha, faz, né? Pra não se sentir tão sozinho também. Mas faça essa experiência. Ele não vai ficar falando. Veja, ele não vai ficar falando, tá? E se você ouvir, entre aspas, vozes, você tem que cuidar bastante porque você precisa, eu e você precisamos fazer discernimento de espírito, tá? Então, a gente precisa treinar bastante tudo isso para não cairmos em situações nefastas que depois vão diagnosticar a gente com transtorno de tudo que é tipo, né? Até esquizofrenia. Então, a gente precisa fazer uns bloqueios importantes, porque senão a gente é que nem sentimento de paixão, de gostar de alguém. A gente, quando vê, já foi parar na catarata do Iguaçu, entendeu? Quando vê, já caiu lá para baixo. Então é preciso tomar cuidado com certas portas, entre aspas, que a gente abre, né? Certas permissões, porque senão a gente pode não estar preparado e às vezes por mais que você procure lá o grupo DRCC, alguma coisa, pode virar uma bola de neve meio complicada, tá? Então tenha cuidado também com essa parte de ouvir vozes. Você manter a percepção afinada, isso é importante. Né? Então peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda a Nossa Senhora, peça ajuda à Santíssima Trindade, peça ajuda ao seu Santo Anjo da Guarda que vai te preparando. Não vá com muita sede ao pote com relação a isso, tá? Então eu sempre falo, por favor, faça algum curso de discernimento de espíritos, se tiver aí na sua cidade, ou lá na Canção Nova que agora já foi, já passou. Mas fique atento que todo começo do ano eles fazem um acampamento específico, fechado, tá? Não é transmitido, dedicado ao discernimento de espíritos. Tem uma coleção de livros pela editora Canção Nova, que se não me engano é feita pelo Márcio Mendes, eu acho. Agora eu não sei quem são os autores, mas são uma faixa de 5 livrinhos, tem um que é Discernimento de Espíritos, tá? Tem esse livro com vocês. Eu, como já fiz algumas experiências fora
do mundo católico, da RCC, com a relação ao esoterismo. Nunca frequentei esse negócio de mesa branca, de onde toca tambor. Conheci gente que era ligado a isso e participei de alguns cursos, assim, não dessa área, mas no fundo era tudo isso, né? Quando fala de mestres ascensos, de não sei o que, era tudo para chamar espírito. Reiki também, que no fundo é quando você usa símbolo e você começa a ouvir vozes, ficar chamando por mestre de luz e tal, isso em parte é invocação de espírito. Depois que eu, né, fiz a reconversão que eu fui perceber, mas já inconsciente eu percebi que aquilo não estava certo. Então eu via muita coisa acontecer. Eu, graças a Deus, nunca fiz a tal das canalizações, mas quem fazia, cara, mudava até a cor do olho, o jeito da expressão, a voz, a forma de andar, de se portar, e é horrível. Então, existem situações muito complicadas, né? Então, o pessoal que é médium, até vinha um papo meio fofoca do mundo esotérico, essa eu tenho que contar pra vocês. Existiam algumas pessoas que faziam essas tais de canalizações, que é receber o dito cujo lá, né? E por mais que se fale que é da luz, que ele veio por Chico Xavier e tal, aí a fofoca era o seguinte, diz que tinha um cara era um terapeuta, top de linha, não sei o que, só que do nada a vida do cara mudou, assim, tipo, se for colocar num laudo médico, o cara virou um esquizofrênico. Por quê? Porque diz o meio esotérico que era um espírito entrando ao mesmo tempo no corpo do cara. Por quê? Porque ele abriu portas, né? Então, na hora que ele abre portas das percepções, aí seja lá com Santo Daime, com ayahuasca, com mesmo, sei lá, umas coisaradas, inclusive florais também, eu não recomendo nenhum tipo de floral que você encontra na farmácia. Não dê pro seu pet, mas também não tome você. Porque a grande maioria dos terapeutas florais, eles são consagrados, eles participam desses locais que eu tô falando. Eles acreditam, inclusive. Geralmente são reikianos, participam de um centro reencarnacionista, participam de mesa branca, não sei o que. Canaliza mestre de luz. É duro. Então essas coisas não é legal você estar participando. Ah, mas é muito bom, porque tá, a pessoa que te indicou falou que é bom, deixa ela ficar com o bom pra ela. É que nem a coleguinha lá que me mandou um convite recentemente. Pô, a coleguinha de escola do ensino fundamental 2, de quinta ou oitava série. Na minha época, quinta ou oitava série. Ela entrou para um centro reencarnacionista de bater tambor e achou que porque a vida dela ela ficou fascinada, só pode ser isso, ficou seduzida, fascinada, achou que as coisas estão acontecendo, ficou animada, mandou o convite para mim. Pobre coitada, tem que rezar pela alma dessa criatura, que sempre foi meio avoada, né? Então, gente, olha, isso no Face. Então eu só digo o seguinte, eu conto essas experiências porque eu já passei por isso e eu não gostaria que vocês passassem, porque depois pra você voltar, você volta com uma lesma. Então não caia nessa, não participe dessas coisas, não tome qualquer coisa, porque aí você vai abrir portas da percepção que depois pra fechar, meu amigo, olha, tem que implorar muito pro Senhor Jesus crucificado, viu? Então cuidado na hora de fazer invocações, cuidado, tá? Cuidado. Então, fica a dica, tá? O pitaco não era para ser isso, mas no final vai que alguém tá precisado de ouvir. Você que tá tentado, você que alguém tá falando para você tomar floral, homeopatia. Olha, fica com a tua cruz, fica com essa dor, usa ela a seu favor, usa ela em favor de Cristo para a salvação das almas, mas não se mete com isso. Porque eu já participei desses negócios, eu já tive vivência desse lance, é horrível. Depois é horrível. Na hora parece legal, mas olha, não é assim que funciona. Não é assim, tá? Então vamos começar com as duas orações, tá? Quem perdeu a explicação de ontem, eu sugiro que por favor vá lá no Pitacão do dia 1º de abril, no áudio, tá? Não vou explicar mais, eu vou direto para as orações, porque são duas. E ainda eu quero ler para vocês a catequese desta quarta-feira do Papa Francisco, tá?
Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira oração, então, esse mês é dedicado ao Senhor Jesus Eucarístico e ao Espírito Santo. Então, a primeira oração é a oração para a comunhão espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório. É que quando eu fico meio feliz, eu fico meio... eu falo meio atropelado mesmo, né? Exorciza, Senhor. É que essas lembranças não é legal, sabe? Eu não sinto falta quando eu falo essas coisas do passado. Mas eu vejo às vezes gente dentro da Igreja Católica que começa a fazer migrações erradas e querem trazer isso que elas participam para dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque elas não fazem direito o que tem que fazer dentro da igreja. Não precisa trazer essa sujeirama toda para dentro da igreja. Coach, mestre de luz. Uma vez um pessoal da igreja, eu não vou citar nomes, porque é um negócio, uma parte da igreja muito importante aqui, começaram a trazer raio de luz e quando eu pensei, pronto, né? Estão enfiando coisa na Igreja Católica, por quê? Porque não respeitam o Senhor Jesus Eucarístico. Não fazem uma experiência real. Eles querem aquele Jesus da prosperidade. No fundo, a gente quer o Jesus ressuscitado, mas sem passar pela cruz. Aí tá tudo errado. Tá tudo errado, meu irmão. Se você quer isso, você tá na igreja errada. Você tá acreditando em Jesus errado. Aceita que dói menos, tá? Aceita que é Jesus na cruz, sempre na cruz, depois da ressurreição. E ainda, se Deus quiser ainda, tá? Vamos se pôr no nosso devido lugarzinho, né? E pedir e se humilhar mesmo. Depois a gente vai rezar um Pai Nosso, uma Maria, um Glória ao Pai, depois dessas duas orações, né? Para o Papa Francisco, o Papa Emérito Bento XVI e para todos que necessitam de nossas orações. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Não, pior que eu copiei, só que aí eu não estou entendendo a minha própria letra, né? Ai, que beleza. Mas tudo bem. A segunda oração dedicada ao Espírito Santo não é o vinde Espírito Santo encher os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso amor, que também dá indulgência parcial, tá? Essas duas orações são indulgenciadas parcialmente. Você pode fazer quantas vezes você quiser. Essa segunda oração eu achei interessante, porque é para pedirmos a presença do Espírito Santo. É uma oração para se fazer antes de sessões para tratar de assuntos em comum. Então, eu vou acabar propagando essas orações. Essas duas orações estão no livro do professor Felipe Aquino, tá? O que são as indulgências. Esse mês inteiro eu vou ficar falando de indulgências. Por quê? Porque a gente vai chegar lá no Domingo da Misericórdia e a gente vai pedir misericórdia para nós, para nossa família e tal, mas a gente tem que pedir a misericórdia para os outros, né? E nada mais justo do que também pedir pelas almas do purgatório. Muito bem. Aqui estamos, Divino Espírito Santo, aqui estamos detidos pela crueldade do pecado, mas especialmente reunidos em vosso nome. Vinde a nós, vinde a nós é ótimo, né? Vinde a nós, ficai conosco e dignai-vos entrar em nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer e por onde caminhar. Mostrai-nos o que devemos executar, a fim de podermos, com nosso auxílio, agradar-vos em tudo. Só vós inspirais e levais a realizar nossos propósitos, só vós que possuís com Deus, Pai e seu Filho, um nome glorioso. Não permitais que sejamos perturbadores da justiça, vós que amais a equidade em tudo, que a ignorância não nos arraste para o mal, não nos corrompa a acepção de pessoas ou de cargos, mas associai-vos a vós eficazmente pelo dom de vossa graça, para que sejamos um em vós e por nada nos desviemos da verdade. Unidos em vosso nome, conservemos em tudo a justiça com bondade. E assim
nossas resoluções em nada se apartem de vós e consigamos no futuro o prêmio eterno por todo o bem que fizermos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura deste sábado é Profeta Jeremias 11, versículos 18 a 20. Senhor, avisaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 7, com refrão: Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio, vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarre minha vida como um leão que despedaça sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço e segundo a inocência que há em mim, porque ponde um fim à iniquidade dos perversos e confirmai o vosso justo, ó Deus justiça, vós que sondais os nossos rins e corações. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. O Deus vive é um escudo protetor, salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz e lhe julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Evangelho de hoje, João 7, versículos 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus, e alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram: Também vós nos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Mas também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste último domingo, porque amanhã já é o 5º domingo da quaresma. Então, o 4º domingo da quaresma, dia 27 de março de 2022, o domingo Lautere, domingo da alegria, Lucas 15, versículos de 1 a 13 e de 11 a 32, onde é falado a parábola do filho pródigo, mas na verdade o foco é no Pai misericordioso, tá? Essa questão aqui, hoje, do Evangelho, que fala da questão de Jesus estar na Galileia, teoricamente ter nascido lá, faz com que a gente sempre retome cada evangelho, né? Todos os 4 evangelhos vão falar de Jesus e alguns falam da origem de Jesus, certo? Que na verdade Jesus nasceu em Belém, o nascimento de Jesus. Ele nasceu, mas ele foi um exilado desde criancinha, desde bebê, né? Por conta do assassínio dos inocentes por meio do rei Herodes e tal. Então, São José sempre foi um exilado, juntamente com Nossa Senhora e Senhor Jesus, para fugir da morte, os perseguidores já do menino Deus. Mas aqui eles não sabiam, eles sabiam que a família... Então, provavelmente eles mandaram os espiões para perguntar quem que era Jesus, quem era a família de Jesus. Então, o diz que me disse que, né? Então, havia essa confusão.
Tanto é que Bartolomeu, né, São Bartolomeu também vai questionar essa questão, mas quando é chamado por Filipe, e acaso a coisa boa para vir da Galileia, né, ele que estava, São Bartolomeu, que estava sentado numa figueira, né, e depois ele dá uma de São Tomé, né, acredita depois que Jesus fala algo importante, eu já lhe vi lá na figueira, né, certo? Jesus é Jesus, tá? Ele vem da descendência de Davi. Muito bem. Não vou fazer a análise do Evangelho, da liturgia de hoje, eu vou direto para a catequese do Papa Francisco. Então vamos lá, eu estou aqui no site www.vatican, com N de navio mudo no final, .va, V de Vaticano, A de amor, tá? Aí você vai lá, o site deles está melhorando bastante, mas digamos assim que é um pouco confuso ainda, né? Você pode ver todas as cartas, documentos de todos os papas desde São Pedro. Mas aí tá em latim, tá em inglês, espanhol, etc, etc, etc. Então, para saber na língua portuguesa, tem que vir pelos papas mais recentes. Se não, pede pro Gurgo fazer a tradução aqui da tela, que foi o caso que eu fiz. Ele estava em italiano, tive que transformar ele em português. Então, eu fui aqui. Ai, meu Deus. Eu nunca consigo. Tem as meditações diárias também, pode ser, né? Mas de qualquer forma, vamos entrar aqui, por exemplo, em cartas. Eu entrei porque eu queria pegar a oração da consagração à Rússia. Quando você entra aqui no site, que aí sim, Francesco Lettere 2022, Lettere é cartas, né? Você vai ver o Ângelus, Regina Celli, bolhas. O que será bolhas? Misericórdia Vultus, bula anunciando o jubileu extraordinário da misericórdia. Isso foi em 2016. Tomara que ele abra um novo momento, né? Tem as constituições apostólicas, encíclicas, discursos, exortações, cartas, moto próprio, homilias, né? Vamos ver aqui, não lembro se eram exortações apostólicas. Deixa eu até ver onde é que eu tô. Não, aqui, audiência geral, né? Querida Amazônia, não, acho que entrei errado. Ângelos, não, Ângelos é domingo. Não, não é Ângelos. E discursos. Deixa eu ver se é em discursos aqui. Porque eu queria... Deixa. Deixa. Eu entrei aqui na audiência geral. Não sei onde é que entrei, mas eu entrei. Deixa eu ver se eu... Deixa eu voltar aqui. É que eu abri duas abas. Audiência geral. Não posso perder isso. Catequese sobre a velhice. Tá, mas eu entrei aonde? Em audiências. Então, logo depois do Ângelos, de Regina Celli. O que eu tô? Não, mas aqui onde eu abri não tem. Meu Deus. Como pode isso? Mas enfim, está na parte das audiências, tá? E aí você clica, por exemplo, Audiência Geral de 30 de março de 2022, Catequese sobre a Velhice 5, a fidelidade à visita de Deus para as próximas gerações. Aí clica aqui em português. Clique. Eu não sei por que não entrou aqui em Audiência Geral. Que estranho. Pra você ver, né? Exortações apostólicas, hein? Depois procura no Google também, não tem problema. Então eu vou fazer a leitura, certo? Então, Catequese sobre a Velhice 5, a fidelidade à visita de Deus para as próximas gerações. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. No nosso itinerário de catequeses sobre o tema da velhice, hoje olhamos para o terno quadro pintado pelo evangelista São Lucas, que mostra a cena de duas figuras de idosos, Simeão e Ana. No caso está no Evangelho de Lucas, né? Não é um quadro mesmo ele pintou de Nossa Senhora. Aqui São Lucas fala de Simeão, que é do templo, que é chamado pelo Espírito Santo para ver o menino Deus. E aí que não é a Santa Ana, aqui é a Ana, a profetisa, né? Que trabalha, se dedica ao templo, desde sempre, porque era viúva.
A sua razão de vida antes de se despedir deste mundo é aguardar a visita de Deus. Esperavam que os visitasse Deus, ou seja, Jesus. Simeão sabe através de uma premonição do Espírito Santo que não morrerá antes de ter visto o Messias. E Ana vai ao templo todos os dias dedicando-se ao seu serviço, sendo voluntária. Ambos reconhecem a presença do Senhor no menino Jesus, que enche de consolação a sua longa espera e tranquiliza a sua despedida da vida. Esta é uma cena de encontro com Jesus e de despedida. O que podemos aprender com essas duas figuras de anciãos cheios de vitalidade espiritual? Entretanto, aprendemos que a fidelidade da espera aguça os sentidos. De resto, como sabemos, o Espírito Santo faz exatamente isto, ilumina os sentidos. No antigo hino Veni Creator Spiritus, com que ainda hoje invocamos o Espírito Santo, dissemos: acende lumen sensibus, acende uma luz para os sentidos, ilumina os nossos sentidos. O Espírito é capaz de o fazer, aguça os sentidos da alma, apesar dos limites das feridas dos sentidos do corpo. A velhice debilita, de uma forma ou de outra, a sensibilidade do corpo. Um é mais cego, outro é mais surdo. No entanto, uma velhice que se exerceu na expectativa da visita de Deus não perderá a sua passagem. Aliás, estará ainda mais pronta para acolher, de colher. Não é acolher né, acolhimento. Terá mais sensibilidade para receber o Senhor quando ele passar. Recordemos que a atitude do cristão consiste em estar atento às visitas do Senhor, porque o Senhor entra na nossa vida com inspirações, com convite a sermos melhores. E Santo Agostinho dizia: tenho medo de Deus quando ele passa. Mas por que tens medo? Tenho medo de não o ver e deixá-lo passar. É o Espírito Santo que prepara os sentidos para compreender quando o Senhor nos visita, como fez com Simeão e Ana. Hoje, mais do que nunca, precisamos disso. Temos necessidade de uma velhice dotada de sentidos espirituais vivos e capaz de reconhecer os sinais de Deus, ou seja, o sinal de Deus que é Jesus, um sinal que sempre nos põe em crise. Jesus põe-nos em crise porque é sinal de contradição, Lucas 2, versículo 34, mas que nos enche de alegria, porque a crise não nos traz necessariamente tristeza, não. Estar em crise prestando serviço ao Senhor muitas vezes dá-nos paz e alegria. A anestesia dos sentidos espirituais, e isto é terrível, a anestesia dos sentidos espirituais na excitação e atordoamento dos sentidos do corpo é uma síndrome generalizada numa sociedade que cultiva a ilusão da juventude eterna, e a sua característica mais perigosa consiste em ser quase inconsciente. Não se tem a consciência de estar anestesiado, e isto acontece. Sempre ocorreu e continua a acontecer nos nossos tempos. Os sentidos anestesiados, sem compreender o que acontece, os sentidos interiores, os sentidos do espírito para compreender a presença de Deus ou a presença do mal, anestesiados não distinguem. Quando perdemos a sensibilidade do tato ou do paladar, damos-nos imediatamente conta. A da alma, a sensibilidade da alma, ao contrário, podemos ignorá-la por muito tempo. Viver sem nos darmos conta de que perdemos a sensibilidade da alma. Ela não se refere simplesmente ao pensamento de Deus ou da religião. A insensibilidade dos sentidos espirituais diz respeito à compaixão e à piedade, à vergonha e ao remorso, à fidelidade e à dedicação, à ternura e à honra, à responsabilidade própria e à dor pelo próximo. É curioso, a insensibilidade não te faz compreender a compaixão, não te faz entender a piedade, não te faz sentir vergonha ou remorso por teres feito algo mal. É assim, os sentidos espirituais anestesiados confundem tudo e espiritualmente já não sentimos tais coisas. E a velhice torna-se, por assim dizer, a primeira perda, a primeira vítima desta perda de sensibilidade. Numa sociedade que exerce a sensibilidade sobretudo por prazer, só pode haver a perda de atenção pelos mais frágeis e prevalecer a competição dos que exercem prevalecer a competição dos vencedores. É assim que se perde a sensibilidade. Certamente a retórica da inclusão é a fórmula ritual de cada discurso politicamente correto, mas ainda não confere uma verdadeira correção às práticas da normal convivência. Uma cultura da ternura social tem dificuldade de crescer. Não, o espírito da fraternidade humana, que julguei necessário relançar com força, é como uma peça de vestuário descartada para admirar, sim, mas no museu. Perde-se a sensibilidade humana, perdem-se esses movimentos do espírito que nos tornam humanos. É verdade, na vida real podemos observar com comovente gratidão muitos jovens capazes de honrar até ao fundo esta fraternidade. Mas o problema é exatamente este: existe um descarte.
um descarte culpado, entre o testemunho desta linfa vital da ternura social e o conformismo que obriga a juventude a contar a sua história de modo completamente diferente. E o que podemos fazer para preencher esta lacuna? Da narração de Simeão e Ana, mas também de outras histórias bíblicas da velhice sensível ao espírito, vem uma indicação oculta que merece ser trazida à tona, em que consiste concretamente a revelação que estimula a sensibilidade de Simeão e Ana. Consiste em reconhecer numa criança que eles não geraram e que vem pela primeira vez o sinal certo da visita de Deus. Eles aceitam que não são protagonistas, mas apenas testemunhas. E quando o indivíduo aceita não ser protagonista, mas se compromete como testemunha, tudo bem. Aquele homem, aquela mulher amadurece bem. Mas se tiver sempre vontade de ser protagonista, nunca amadurecerá neste caminho rumo à plenitude da velhice. A visita de Deus não se encarna na sua vida, daquele que quer ser protagonista e nunca testemunha, não os põe em cena como salvadores. Deus não se encarna na sua geração, mas na geração vindoura. Perdem o seu espírito, perdem a vontade de viver com maturidade e, como se costuma dizer, vivem superficialmente. É a grande geração dos superficiais que não se dão ao luxo de sentir as coisas com a sensibilidade do espírito, mas porque não se dão o luxo, em parte por preguiça, em parte porque já não podem, perderam-na. É mal quando uma civilização perde a sua sensibilidade de espírito. Por outro lado, é bom quando encontramos anciãos como Simeão e Ana, que mantêm essa sensibilidade do espírito, são capazes de compreender situações diferentes, pois esses dois compreenderam essa situação que os precedeu, que era a manifestação do Messias. Nenhum ressentimento ou recriminação por isso quando se encontram nesta condição estática. Ao contrário, grande emoção, grande consolação quando os sentidos espirituais ainda estão vivos. A emoção e a consolação de poder ver e anunciar que a história da sua geração não se perde nem se desperdiça, precisamente graças a um acontecimento que se encarna e se manifesta na geração seguinte. E é isto que uma pessoa idosa sente quando seus netos vão falar com ela. Sentem-se reavivados. A minha vida ainda é aqui. É tão importante ir ter com os idosos, é tão importante ouvi-los, é tão importante falar com eles, porque existe essa troca de civilização, essa troca de maturidade entre jovens e idosos, e assim a nossa civilização prossegue de uma forma madura. Só a velhice espiritual pode dar este testemunho humilde e deslumbrante, tornando-o influente e exemplar para todos. A velhice que cultivou a sensibilidade da alma extingue toda a inveja entre as gerações, todo o ressentimento, toda a recriminação pelo advento de Deus na geração seguinte, que chega com a despedida da própria. E isto é o que acontece a um idoso aberto, a um jovem aberto. Despede-se da vida, mas entrega, entre aspas, a sua vida à nova geração. E esta é aquela despedida de Simeão e Ana. Agora eu posso ir em paz. A sensibilidade espiritual da velhice é capaz de interromper a competição e o conflito entre as gerações de modo credível e definitivo. Ultrapassa esta sensibilidade. Os idosos com essa sensibilidade ultrapassam o conflito, vão além, caminham para a unidade, não para o conflito. Isto é certamente impossível aos homens, mas é possível a Deus. E hoje precisamos tanto dela, a sensibilidade do espírito, a maturidade do espírito, precisamos de anciões sábios, maduros em espírito, que nos deem esperança para a vida. Tem depois na sequência saudações, né? E o apelo. Tem o resumo depois também. Amados irmãos e irmãs, no próximo sábado e domingo, ou seja, já nesse sábado e domingo, ele irá a Malta. Tá? Então vamos rezar para essa viagem apostólica, ali no centro do Mediterrâneo, né? Que dê tudo certo nessa viagem que ele fará. Então, lembrando, gente, eu entrei aqui no Vatican.va e engraçado, não tá aqui a audiência, mas tem uma parte de audiência, tá? E tem as orações também. Aqui tem um ato de consagração, né? Discursos. Deixa eu ver. Março. Discurso não, né? Mas enfim. Mas tem as audiências gerais. Que entrou na parte italiana, não sei o que aconteceu aqui. Quando entra pela parte da língua portuguesa, tem as audiências. Lembrando que essa é a audiência número 5, né? Então, eu não sei quantas audiências que ele faz, deixa eu até voltar aqui. É importante a gente também estar acompanhando as catequeses com relação aos temas dele.
Por exemplo, São José, ele fez 12 catequeses, né? Então, isso também é muito importante. Deixa eu ver aqui, de 5 de janeiro, ele começou em janeiro fazendo as catequeses, agora ele está preparando para a velhice. Gente, não sei se vocês entenderam essa leitura, qualquer coisa leia com mais calma lá pelo site que eu já indiquei, né, do Vaticano, de vaticano.va. Mas essa situação que ele fala, do sentido da competição, que nós vivemos já tem uns 40 anos, isso, na parte empresarial, na parte familiar, existe competição na família, entre os cônjuges e tudo. Isso não é saudável, porque, por exemplo, o que eu vejo muito também? Eu não vou citar nomes, tá? Mas existem algumas apresentadoras e apresentadores de TV que não largam o osso, né? Quando eu falo largar o osso, é o quê? Eles não cedem para uma nova geração, elas querem sempre aparecer. Eu não vou citar nomes, mas você sabe de alguém que já passou de uma certa idade e que tá lá apresentando seu programinha diário, né? Até a Fátima já tá desistindo dessa vida, Fátima Bernardes, essa eu vou falar o nome. Fátima não vai mais estar no encontro. Porque a gente tem que dar o limite e dar o senso da coisa. Mas o problema é esse lado inconsciente que o mundo quer que nós aceitemos à força. A eterna juventude. Eu não vou mentir, tem uma apresentadora de um canal muito conhecido aí que me deixa em nervos, porque ela sempre se comporta como uma menininha. Só que ela já é uma senhora, gente. Tá na meia idade. Fazendo botox, fazendo um monte de coisa e se comportando como menininha, mas a gente já vê que os trejeitos dela é de uma senhorinha. E para piorar, por exemplo, aqui, não vou muito longe, aqui no meu bairro, tem um clube que tem tardes dançantes e vem gente. Olha, vem pessoas de idade, as mulheres principalmente, vestido como se fossem mulheres, dá para ver que são senhoras de 60, 70 anos, também, tudo, mas com aquele bocão vermelho, com aquela saia, parecendo umas pombagira. Pra quê, gente? É chegar nesse fim da vida? Então o Papa nos convida a sermos como Simeão e Ana, estarmos esperando Cristo, não importa em que estado que estejamos, mas principalmente dedicarmos esse Jesus para outra geração, que é uma coisa que também se perdeu muito na nossa sociedade, né? Ó, eu vou finalizar, tá longo, né? Mas eu vou ter que finalizar com essa. Eu ouço muitas histórias das gerações passadas com relação assim, você nunca se perguntou, isso é uma questão que é uma vivência da minha família. Você nunca se perguntou por que aqui no Paraná surgiram as cooperativas e por que uma época ser japonês era sinônimo de ser o feirante e verdureiro, depois o pasteleiro, mas depois as gerações dele futuras, né, o que veio depois, se tornaram médicos, engenheiros. Você nunca se perguntou por que acontecia aí esse movimento? Então, eu vou dizer para vocês. Primeiro, uma das grandes cooperativas da América Latina se encontra no Paraná e, se não me engano, foi uma parceria, não foi só dos japoneses, tá? Italianos e alemães também tinham um sentido de cooperar entre si porque como eram discriminados, né? Então eles tinham que fazer um trabalho em que gerasse renda e aquele que sabia falar português poderia vender os produtos para os outros brasileiros, né? E aí, para os brasileiros que eu falo, os que estavam morando aqui e os brasileiros nativos. E aí o que acontecia? Existiam reuniões, não é secretas, mas havia tipo um encontro eles montavam um local para se reunir, não sei se às escondidas, porque havia uma época também que não se podia falar em língua japonesa, italiana e alemã, porque por causa da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, mas depois que terminou a guerra e sabendo que o Japão não estava muito bem, muitos grupos de pequenas cidades se reuniam lá no clube deles, lá para fazer as danças típicas, folclore e tal, reavivar também, fazer comida típica, reavivar a memória, fazer um TBT, né, diário ou semanal. E aí tinha as conversas com digamos assim, os mais velhos. E havia um senhor que meio que fazia a cabeça do povo lá e dizia assim: a gente não pode
não pode ser agricultor a vida inteira. A gente tem que fazer que nossos filhos estudem, se incorporem na sociedade brasileira e possam se formar. E isso foi o quê? No pós-guerra. 1940, pós-guerra, 1945, né? Então, naquela época, existia esse esforço, mas primeiro tinha que ser no gogó. Lá pela década de 50 para a década de 60, já tinha os primeiros que estavam se formando em alguma coisa, em medicina, em direito, em engenharia. Então, eu tenho um tio que já está com 70 anos, foi formado em engenharia. Civil, civil não. Ah, nem lembro, é engenharia, foi aqui na Federal. E depois deu o boom, né? Aí a partir da década de 70, claro que ainda existiam o pessoal comerciante, agricultor e tal, e não sei o quê, mas já estava um movimento de tentar colocar os seus filhos nas universidades. Aí veio aquela lenda, né? Para passar no vestibular aqui no Brasil, você tinha que matar um japonês, né? Porque só o japonês que conseguia entrar. Mas é que aí é a disciplina, né? Do povo aí, né? Então, veja bem, ele se reuniu em grupo, fazia as conversas, demorou quantas gerações? Para quê? Para manter o nome da família. Por outro lado, numa conversa que eu tive com um médico que trata aqui da gente, ele falou que lá no interior do Paraná, muitas famílias de renome, que eram agricultores grandes, cafeicultores e tal, começaram a decair, perderam o nome. Se formaram tudo, mas perderam aquele poder que tinham, né, dentro da sociedade japonesa, dentro daquele núcleo, digamos assim. Por quê? Porque aí eu fiquei pensando, claro, a maioria dos japoneses não é católica, ou não é verdadeiramente católica, porque a maioria se batiza tudo, mas uma boa parte é budista, né? Aí vem as minhas teorias, né? Não está consagrado a Cristo, então não vai permanecer a família, né? Certo? Então, como fugir de um sistema que faz a nossa cabeça pecar gravemente? Por que os mais idosos estão sendo excluídos? É senso comum, coisa de velho, descarta, joga no asilo. Por quê? A própria sociedade que vivemos, a mídia, exige a eterna juventude, que não existe. Isso não existe, isso é uma ilusão, é um pecado, é uma tentação. Tá? Então eu finalizo também com outra. Nas antigas comunidades, então, vamos falar de uma forma antropológica então, as antigas comunidades indígenas, índios americanos, qualquer tribo indígena aqui da América do Sul, sempre valorizaram o papel do ancião como perpetuador da memória daquela tribo, certo? Ou então tem um livro como é que é? Aquela da Mulheres que Correm com os Lobos. Esse eu não indico muito, mas eu indico um outro chamado A Ciranda das Mulheres Sábias, porque é aquela ideia, porque ela é junguiana, né? Então ela traz do inconsciente essa questão antiga e ancestral da presença das mulheres mais velhas para a juventude. E aí vem toda essa questão que o Papa Francisco traz, que eu vou finalizar com essa. Trazer o idoso, ou aceitarmos a nossa velhice. Eu já estou com 47 anos. Aceitar este fato, gente, é muito importante, porque no esoterismo se fala da eterna juventude. Existe até técnicas de energia lá que você fica com a pele linda. Eu ficava. Eu tenho fotos que eu já estou trintona, mas parecia que eu tinha 20. Hoje eu estou vendo que eu estou envelhecendo. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas o que adianta eu estar participando de coisas esotéricas erradas, ter uma pele linda e morrer cedo de uma tragédia, como eu já vi também colegas que participavam dessas coisas, morreu linda, mas e daí? Morreu e vai saber se não foi parar no inferno. Aceitar a velhice, nas palavras do Papa Francisco, é fazer com que nós sejamos testemunhas realmente de Cristo para as próximas gerações. Se Cristo vier para mim, eu ir para Cristo, isso é uma decisão que eu tenho que resolver todo dia, eu com Deus, sabe? E Deus me aceitando, não me aceitando, não sei, seja por Deus, né, pela vontade de Deus, mas a questão é, sejamos testemunhas de Cristo para gerações futuras. Essa é a nossa maior herança para todos os jovens. Numa sociedade em que se descarta tudo o que é da idade avançada, terceira idade, etc, etc.
tá? Então, para não ficar muito longo, já ficou, né? Esse áudio eu já vou encerrando por aqui. Espero que a reflexão do Papa nos estimule a repensarmos o que estamos fazendo de nossas vidas. A eterna juventude, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não existe. Isto é uma tentação medonha. Isso não existe, tá? Um abraço a todos, fiquemos em paz, meditemos a respeito de nossas vidas, não existe felicidade perpétua e não existe também a beleza infinita, a juventude infinita. Não caiamos nessa ideia do Alain Delon, esse ator que para mim, eu conheci algumas obras dele, o cara era lindo, maravilhoso, agora eu vou fazer eutanásia assistida. Vá parar, né? Não, isso não é exemplo não, tá? Não é exemplo para a juventude. Um abraço.